Muito bem. É por isso, Jéssica, que eu não gosto muito de ouvir minha própria voz ela acelerada, porque quando eu vou ouvir ela não acelerada, eu não consigo mais. Eu acho muito esquisito, acho muito lento também. Até a forma de eu me movimentar, eu acho mais lento. Problema da ansiedade, é horrível isso. Ô, Vamos. Fábio, corrigindo, Oi, tiveram duas questões de ondulatória. Teve outra também que foi de conceito. massa. Sobre Krista, encontro de Krista, negócio que falava sobre ir na Hum, piscina. perfeito, Eu tô muito olhando bem. aqui as questões. Aí hoje a gente vai estudar, inclusive, Feitosa, os fenômenos, tá? A gente vai começar a estudar os fenômenos hoje. Reflexão, refração, esses negócios, essas paradinhas, né? Então foram três. Três questões sobre esse assunto. Tá pega, velho, Teve outro ondulatória. também de refração. Tá vendo, velho? Cara, é muita coisa de ondulatória, velho. Muita coisa de ondulatória mesmo. Vocês vão perceber que isso aqui, velho, tem que aprender esse negócio. Não tem pra onde correr, não, viu? Vamos lá, gente. Eu quero trabalhar com vocês hoje, sem falta, a parte da velocidade de propagação da onda, ó. Velocidade de propagação da onda. Propagação da onda. Nós chamamos também, Verinha, isso daqui de Diga aí, Miguelito. Tá me escutando? Tô sim, Ah, tá, perfeitamente. porque as últimas aulas meu microfone não conseguiu ligar e eu acho que eu consegui resolver. Valeu, era só isso. Ah, ainda bem, muito bem, porque eu gosto de sua participação com o microfone mesmo, sempre é muito mais top. Mas é maravilhoso. Então vamos lá, olha só. Aqui também a gente pode chamar essa fórmula de equação fundamental da ondulatória, viu? Equação ou expressão, enfim, você que sabe, equação fundamental da ondulatória. É a mesma coisa, tá certo? Mesma coisa. Aí diga aí, mano, pelo amor de Deus, como é que vai calar uma pessoa preta e periférica? Não pode, aqui a gente tem que falar. Deixa eu até botar a palma preta aqui, ó, para poder mostrar que aqui é a liderança, entendeu? E é isso aí, muito bem. Aí veio Elissa para acabar mostrando o negócio amarelo. E é negritude, velho. Então vamos lá. Velocidade de propagação da onda. Licinha, a gente pode chamar também, lembra, viu? De equação fundamental da ondulatória. Gente, aqui é basicamente para calcular a merda da velocidade. Vamos lá. A gente ainda não aprendeu isso, porque eu ainda não fui para a cinemática. Mas vocês vão aprender na cinemática que velocidade, olha só, velocidade eu posso calcular usando a seguinte fórmula. Preste atenção, Jéssica, vai ser a distância dividido pelo tempo, ok? Eu acho que tem aquela galera que já meio que sabe aí disso daqui, lembra? Posso sim, Feitosa, com certeza. Deixa eu adiantar essa parte do assunto, eu já terminando aqui, que é coisa rápida hoje até. Aí eu já venho, assim, rápida, de acordo com o que eu separei para a lista de vocês. Aí eu já respondo, tiro as dúvidas de vocês em relação, pelo menos essas três questões. Pode ser? Acho que vai dar tempo mesmo. Que nosso tempo é tão curto, eu acho tão curto, menos 1h30. Jesus. Então vamos lá. Ó. Velocidade de propagação. Gente, a velocidade na cinemática, eu tô falando, viu? É distância dividido pelo tempo. Beleza? Isso aqui, cinemática. Acho que a maioria das pessoas lembram aqui, né, disso. Agora eu quero que vocês me digam algumas informações relativas à onda, que foi da aula passada. Agora eu vou ver quem foi que estudou, quem foi que não estudou. Agora é que eu vou ver. Agora eu vou ver. Vamos ver se eu vou dar bronca ou se eu vou ficar feliz com todo mundo aqui, tá? Eu quero que vocês me digam assim, ó. Desse ponto de cá, percebam, desse ponto de cá que eu tô botando do ponto amarelo até o ponto rosa que tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ou seja, o que tá entre o ponto amarelo e o ponto rosa é o quê? Comprimento de onda. Comprimento. Muito bem, comprimento de onda. E comprimento, vocês concordam comigo que é a mesma ideia de distância? Ou não? Percorrida. Né? Comprimento é distância. Então, veja, se eu disser para vocês assim, ó, Milk, eu vou dizer, velho, que a distância é o comprimento de onda. Como era que eu representava o comprimento de onda? Era C, era que eu usava? Lambda. Lambda. Muito bem, lambda, perfeito. Ó, tá Y vendo? invertido. Toda vez Lambda. eu esqueço esse nome. E, muito bem, Y invertido. Ei, pior que em medicina tu vai aprender, viu? Que a gente tem uma peste de um. Ai, Deus me perdoe, a gente tem um tal, a gente tem uma tal de uma cicatriz, que
A gente chama de lambidoide, pô. Lambidoide, que é essa parte de trás aqui, tá vendo? A gente tem a moleira, que, nossa, eu não vou lembrar o nome. Nossa, e o pior que foi da tutoria antepassada. E a gente tem a lambidoide, que tá aqui atrás. Nossa, mano, é horrível. Enfim, mas, ó, eu disse a vocês aqui, o comprimento. Vem cá, qual foi o tempo que a onda, ela levou para sair daqui até aqui? Hum? É o período que você está falando? Aí sim, muito bem. Porque o que é período, Lissa? Diz aí pra gente, explica pra gente. Ah, é o tempo para percorrer ou completar um lambda. Muito bem, um comprimento de onda, um lambda. Perfeito. Aí pede o da gente representar pela letra tesão, sim ou não. Tô errado ou tô certo? Ele tá errado. Burro. Não, tô certo, né? Muito bem. Só que a gente tinha ainda, velho, o seguinte, olha, eu disse para vocês que a frequência podia calcular com que fórmula, hein? Que era uma relação entre frequência. O inverso Hum? do período. Muito bem, inverso do período. Bora trocar isso aqui, então, ó. Então, perceba, o inverso do período dá a frequência. Viu? Diga aí, David. Ô Fabrício, depois explica melhor, por favor, sobre essa questão da frequência em relação ao tempo, porque eu estudei isso nessa unidade em física do colégio, mas foi o meu calcanhar de Aquiles na prova, porque eu realmente tive um pouquinho de dificuldade de entender isso. Pronto, perfeito. Porque veja, David, se liga. Frequência. Frequência vai ser basicamente o número de voltas quando a gente está falando de um corpo que ele é redondo, tanto que a gente vai voltar esta frequência em MCU, que é movimento circular uniforme. Aí, David, se liga. Frequência pode ser o número de voltas ou então o número de comprimentos de onda ou de repetições que você vai ter em um determinado espaço de tempo. Por exemplo, olha, eu vou dizer para você, David, que do ponto amarelo até o ponto rosa, eu tenho, sei lá, 2 segundos. Vamos dizer que esse eixo aqui, ele é em segundos. Vê se tu vai entender minha explicação ou se eu vou embananar a tua cabeça. Ó, então, do amarelo ao rosa, eu tenho 2 segundos. Então, David, se eu fixar nesse ponto de cá, ó, um ponto vermelho, esse ponto vermelho aqui vai estar representando qual valor? 4 segundos? Muito bem, 4 segundos. Então, perceba aqui, ó, perceba. Então, nessa metade, tu concorda comigo que ele vai ser 1, né, ó? Vai ser 1. Então, vamos aqui para a gente analisar. Olha, um comprimento de onda, David, não é isso aqui todinho, ó, que eu faço, subo, desço e subo de novo? É isso ou não? Sim, Muito bem. Então, ele fez isso em quantos segundos? em 2. Muito bem. Aí vem cá, ó. Daqui para cá, ele caminhou quanto? Ele é o segundo comprimento de onda. Muito bem. Que ele percorreu em quantos segundos? 2 segundos, mas se contar os dois, são 4. Pronto. No caso, só esse foram 2 segundos. Então, cada comprimento de onda ele está percorrendo em quantos segundos? 2. 2. Então, essa é a frequência. Tu se ligou? Por quê? Porque você tá tendo, tipo, entre 4 comprimentos de onda, entre 4 segundos, você tá tendo 2 comprimentos de onda. Tipo, ou seja, vai ser a quantidade de comprimentos de ondas que estão sendo percorridos a cada espaço de tempo. Frequência é isso. Já o período, não. O período vai ser o tempo certinho para dar uma volta só. Tipo, ou seja, percorrer um único. Tu entendeu isso agora? Por isso que a gente diz que é o inverso. Eu entendi sim. No caso 1 ali da fórmula, ele representa a quantidade de ondas, o comprimento de onda. Perfeito, muito bem. É isso. Se ligou? Ou seja, esse daqui é uma onda. Tá vendo? Uma onda num determinado espaço de tempo. Que espaço de tempo é esse? É o período. É o nosso tesão. Aí é isso, beleza? Aí agora eu vou substituir aqui, ó. Se liga, viu? Obrigado. Vê se vocês vão entender, ó. No lugar de distância, tá vendo aqui, Verinha? No lugar de distância, eu vou botar o lambda. Tudo isso daqui dividido pelo espaço de tempo. Verinha, o espaço de tempo é tesão. Vem cá, eu posso fazer isso aqui. Jéssica, ao invés de estar perguntando quem é que vai determinar,
ministrar aula lá no colégio, a gente não sabe nem que colégio é esse. Bora aqui, Jéssica, me diz se eu posso fazer isso ou não. Ó, eu posso pegar esse T e representar desse jeito aqui, Jéssica, sim ou não? Zay? Pode, né? Muito bem. Todo mundo entendeu isso aqui que o prof fez, ó. Ele pegou esse período que tá aqui e só botou 1 sobre T. Todo mundo entendeu mesmo? Deixa eu ver. Milk, diz aí se tu entendeu, ó. Gabriel não entendeu, não. Liga. Oi? Como é, Gil? Entendeu não, Gil? Ó, aqui eu tenho assim, Gil, ó. Eu tenho o lambda, embaixo eu Foi tenho período. Gabriel que não Ah, foi entendeu, não Gabriel. foi Gil, não. Ah, pronto, certo, Gabriel, perfeito. Milk, se liga, ó, eu tenho aqui lambda sobre tesão. Tu entendeu de onde vieram esses dois? Sim ou não? Vê aí, que eu quero entender sua linha de raciocínio. Beleza, entendeu. Agora, o que é que eu vou fazer? Ô, Milk, tu concorda comigo? E, no caso, concorda não. Se você vai me dizer, se eu botar isso aqui na frente e dizer que tem um multiplicante, isso aqui vai mudar alguma coisa? Sim ou não? Não, muito bem, porque multiplicar por 1 é neutro, não vai mudar de nada. Ei, vem cá, embaixo desse 1, Milk, tem quem aqui embaixo dele? Que não tá aparecendo. Embaixo do 1. Não, embaixo do 1, ó, desculpa, do próprio 1, é 1. Certo? Porque fica 1 sobre 1, tu entendeu isso? Muito bem. Agora aqui, tu concorda comigo que eu posso pegar esse T de baixo e posso multiplicar por esse cara, ó? Então vai ficar assim, ó, lambda vezes 1, tudo isso sobre T. Diz aí se tu entendeu até agora o que a gente fez aqui. Entendeu, né? Muito bem. Ei, vem cá, em cima é multiplicação. Mas na mesma coisa de eu separar, eu posso separar assim, não posso não, ó. Dizer que o lambda tecnicamente estaria sozinho, vezes 1 sobre T. Não podia fazer isso? Né? Pronto, muito bem. Agora, quem é 1 sobre Tzão? Quem é, gente? Isso aqui? A frequência. Muito bem. Aí eu posso trocar? Posso ou não, gente? É errado trocar? Ou eu posso? Não, você está substituindo. Muito bem, tá vendo lambda vezes F, ó. Tá vendo? A velocidade, gente, é o produto é o produto do comprimento de onda pela frequência. Entenderam isso? Diz aí, Miguel. Na verdade, eu acho que a maioria das questões já vem com a frequência. Você Já. nem faz esse cálculo de período, então Isso. acho até mais fácil. Perfeito, muito bem. Miguel. Por isso que a gente faz substituição. Porque se não fosse, a gente poderia muito bem deixar ali lambda sobre período e acabou. Mas por quê? Boa noite, Gabizinha. Mas por que que a gente troca? Porque é mais fácil, entendeu? Fica mais rápido. Aí, gente, se liguem aqui, ó. Isso aqui vocês precisam entender. A velocidade normalmente vai ser passada em metros por segundo. Se for Sistema Internacional de Medidas, todo mundo lembra das primeiras aulas, né? Que eu falei de Sistema Internacional de Medidas. Sim ou não? Espero que todo mundo. Não, Gabi, a gente começou agora, basicamente. Certo? Ou seja, a medida que vai ser usada no mundo inteiro, pô. É internacional. A velocidade tem que ser metros por segundo. Aí o comprimento de onda, gente, se liga nisso aqui, olha. A velocidade está em metros por segundo. Então, o comprimento precisa ser metro. E a frequência, gente, ela tem que estar no inverso do segundo, que aí a física, que é uma vagabunda, ela veio e disse o quê? Que o inverso do segundo é, na verdade, hertz. A gente vai chamar de Hz. Todo mundo já pegou algum produto, pode olhar depois, que quase todos os eletrônicos, vocês vão ver lá que tem alguma coisa em hertz. Gente, hertz é isso. Hertz vai representar vibração, vai representar giro, vai representar várias coisas. Se ligaram? Hertz é a mesma coisa que o inverso de segundo. Aí eu tenho outra medida que eu preciso tomar cuidado. Olha só, preciso tomar cuidado. Que é o famoso RPM, ou seja, rotações por minuto. A gente precisa fazer uma transformação, tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Beleza, gente? Porque, vejam, o Hertz, ele significa o quê, gente? Ele significa uma volta a cada segundo. Então, para transformar, gente, de Hertz em RPM, eu vou multiplicar por
60. Se ligaram? Eu multiplico por 60. Por quê? Hertz é uma volta a cada segundo. RPM é uma volta ou uma rotação, vocês que vão dizer como quer chamar, a cada, ou por, né, uma volta por minuto. Ó, uma volta por minuto. Se ligar, é a única dificuldade que a questão vai passar para vocês é isso aqui. De resto, é assim, mamão com açúcar, viu? Mamãozinho com açúcar, deliciosozinho. A gente faz as questões, nem sente que está fazendo. Diz aí para entender. Então, um hertz é como se fosse isso. Na verdade, é uma volta a cada segundo, entendeu? É o inverso do segundo. Tem relação com o segundo. Beleza? Diz aí se deu para entender mesmo, se não deu, não sei não, viu? A galera tá... Deu assim. Deu, né? Muito bem. Deu Deixa eu ver. tranquilo, eu já tô pensando aqui na lista, porque quando tu fala assim, não, esse assunto é bem de boa, aí toma 100 Aí, questões. eita, mas vai ser mais ou menos isso mesmo, velho. Acredita? Vai ser mais ou menos isso. Mas deixa eu botar aqui uma. Cadê, ó? Fabrício, depois manda as anotações do... Mando, meu querido, pode deixar, viu? Pode deixar, eu mando. Mas vai ser mais ou menos isso mesmo, umas 70 questões, 76. Mas porque o assunto é muito importante, né? Tem que aprender, pô, tem que aprender. Gente, ó a questãozinha aqui, o Feitosa, lê aí pra gente, Feitosa. O gráfico ao lado apresenta a frequência f de uma onda sonora que se propaga num dado meio em função do comprimento de onda dessa onda nesse meio. Com base nesse gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da velocidade do som V no meio considerado, quando a frequência da onda sonora é de 25 Hz. Muito bem. Ó, ele quer saber módulo de... Professor, o que é módulo de velocidade? Gente, módulo é só porque ele quer saber o valor positivo. Ele não quer saber se é negativo, porque a gente vai aprender em cinemática que o sinal da velocidade vai dizer só o sentido daquele negócio, mais nada. Se ele quer velocidade, velocidade de som, deu frequência, qual é a fórmula que eu uso, velho? Qual é a fórmula? Da velocidade. Da Muito velocidade. bem. Da ondulatória, que é lambda vezes F. Ele citou frequência de 25 Hz. Então, frequência 25 Hz. Gente, vamos ver se está todo mundo sabendo ler gráfico. Quando a frequência for 25 Hz, o comprimento de onda vai ser quanto? 30. 30 metros. Perfeito, muito bem. Eu fiz isso aqui só para ver se a galera está conseguindo. Bora substituir, ó. Então, fica 30 vezes 25. 3 vezes 25, 75 com zero. E a unidade de medida vai ser o quê? Metros por Metros por segundo. segundo. É, Perfeito, Gabi é muito bem. ligeira, viu? No instante ela já Pô, lê. outro aí é hack, velho. Aí é hack. Eu nem botei a questão, ela já sabe a resposta, pô. Ela só viu o gráfico e ela já sabia o que a questão queria. Foi. Ela fez em menos de 2 minutos, minha filha. Em menos de 2 minutos. Vou passar, viu, gente? Para a gente poder fazer outras. Eu vou deixar vocês fazendo também hoje, mas eu ainda quero ver algumas outras coisas com vocês. Por isso que eu não vou deixar vocês assim tão à vontade, viu? Aí. Cadê, meu Deus, a outra que eu ia botar? Peraí, viu, gente? Que eu separei algumas, mas uns a gente não vai fazer agora, não, porque não tem muita relação, não. Pronto. Aqui, vou botar essa daqui da PUC. Pera, viu? Calma aí. É pra sair mesmo, viu, gente? Quem estreou, tipo, saiu. Não saiu, era pra sair mesmo. Eu vou botar outra aqui pra vocês. Pronto, muito bem. E aí vocês vão fazendo sozinhos, viu? Agora façam voando, pelo amor de Deus, pra gente não se atrasar.
A minha deu C também. C, todo mundo Peraí, C. Como, Lissa? peraí. Tá. Ô, gente, pela fórmula não tá dando muito certo, não. Aqui deu Vocês fizeram pela fórmula ou fizeram por regra de 3? Regra de 3. Ah, entendi. Aí realmente dá isso aí mesmo. Vamos ver, ó. A questão fala o seguinte, vamos lá. O eco é o fenômeno que ocorre quando o som é emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa com um intervalo de tempo que permita ao cérebro distingui-los como, como sons diferentes. Inclusive, a gente diz que é de 0,1 segundo. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, essa distância precisa ser de quanto? Gente, então vamos lá. Ó, ele está falando ali que que no ar, certo? Com essa velocidade, a gente precisa dessa distância. Já na água que tem essa velocidade, vai precisar de quanto? Vamos lá para a gente ver. Olha só. Gente, o eco é basicamente assim, ó, uma pessoa, ela vai estar aqui. Quando ela grita, diga aí, Amandinha. Não, é porque assim, daria para fazer regra de 3 porque a frequência não muda, né? Isso? Porque a frequência, você pode mudar o meio de propagação, mas a frequência vai ser a mesma nesse caso. Aí precisaria para fazer regra de 3 porque eu não entendi isso, entendeu? É mais ou menos. Bora fazer aqui pela explicação física, pode ser? Aí você faz Ô, sua própria, Fabrício, você toma a sua própria decisão. Diga aí, Lissa. mas a frequência, afinal, ela muda ou não muda? Bora analisar, bora ver se ela vai mudar ou não. Vou fazer Tá aqui bom. o cálculo e aí vocês vão chegar a essa conclusão sozinhos. Vamos lá. A pessoa falou, ela falou, o som veio, bateu. Vem cá. Quando o som bateu, se é eco, a ideia é que ele volte. Todo mundo consegue entender isso aqui? Porque o som vai, mas o som volta. Por isso que você ouve de novo. Aí ele voltou. Tá vendo? Ó? Ele voltou. Beleza. Ele disse que é preciso que haja uma distância entre o emissor e a parede que vai dar o eco, porque é preciso ter alguma coisa, algum anteparo para poder voltar. Tem que ser de quantos metros? No ar. Estou falando no ar. 17. 17. 340, no caso, a Não, velocidade. a velocidade, mas a distância precisa ser de quanto? 17. Muito bem, então significa que essa seta vermelha que eu botei tem quantos metros, então, no mínimo? 17. E a seta azul voltando, tem que ter quantos metros, pelo menos? 17. 17. Muito bem, então significa que o som, ele anda 17 metros. Quando ele volta pro cara, ele andou quanto?
17 metros. 17 também. Então, significa que todo o comprimento que ele andou foi de quanto o comprimento? 34 O metros. dobro. Muito bem, o dobro, 34 metros. Bora fazer o seguinte, vamos determinar primeiro no ar, tá certo? Ó, primeiro vamos determinar no ar, ok? Eu nem gosto muito desse negócio de regra de 3, porque quando a gente faz por regra de 3 é porque a gente não entendeu o conceito. Eu sei que a regra de 3 ela é maravilhosa, tá? A gente vai e usa, mas é interessante a gente entender o conceito. Por quê? Porque nem tudo a gente vai conseguir resolver por regra de 3. Entendeu? Se for uma questão teórica, por exemplo, a gente não consegue por regra de 3. Mas vamos lá, ó. Fiz no ar primeiro, viu? No ar, vamos lá. Vou determinar no ar usando a velocidade. Porque, veja, eu tenho o comprimento, tem a velocidade. Tem que encontrar quem? Eu tenho comprimento e tenho velocidade. Dá para encontrar quem? A Frequência. frequência. Muito bem, tá vendo? A frequência. Então, veja, velocidade é lambda vezes frequência, de comprimento vezes frequência. No A, no lugar da velocidade, eu ponho 340. No lugar disso aqui, eu boto 34, que é o comprimento, vezes F. Quanto é que vai dar a frequência? Cadê Verinha que está desaparecido? O que foi que aconteceu, Verinha? Você sumiu, desapareceu. Tô aqui ligada em você e nas Muito. explicações. Aí, Eu não fiz porque, tipo, regra de 3 é essa ideia que eu tenho. Quando a gente não sabe, a gente joga tudo regra de 3. Aí eu não achei a frequência. Então fiquei enrolada por conta da frequência. Entendi, velho, entendi. Perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Mas a ideia do que vocês falaram é isso, não vai mudar. Vocês sabem por que não vai mudar a frequência? Porque o emissor é o mesmo. Mas se eu dissesse assim, olha, primeiro quem vai lançar o grito é Fabrício, mas depois quem vai lançar o grito é Vera. Aí vamos lá. Peraí. A minha voz tem a mesma frequência que a voz de Vera? Não. Não. Vocês entenderam o porquê que a frequência não vai mudar? A frequência não muda. Por quê, professor? Porque o emissor é o mesmo. Todo mundo captou isso? Não vai mudar porque o emissor é o mesmo. O Ok? erro mesmo foi eu não ter dobrado, entendeu? Entendi, Aí o meu Gil. resultado tava dando A abaixo. metade. Eu sei. Isso. Porque, Gil, o segredo tá aqui, ó. Lê esse termo que eu botei. Que eu grifei ali. Ó, isso aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Bem no Eco. começo. Sim, Pronto, Gil. sim. Se foi eco, eco significa que você vai ter que considerar o deslocamento dobrado, sempre. Porque o eco ele tem que ir, mas ele tem que voltar. Ok? Certinho, gente? Vamos lá, então, ó. Aí, se no ataque, como o emissor vai ser a mesma pessoa, mas agora ela vai emitir aonde o som? Não é mais no ar. Ela vai emitir aonde? Ó, Na água. na água, muito bem. Aí aqui eu vou botar na água, ó. Beleza? Aqui eu quero que vocês entendam, tipo assim, o porquê que não mudou. Não muda a frequência porque o emissor é o mesmo. Mas se eu dissesse, primeiro vai ser Fabrício, depois vai ser Miguel. Primeiro vai ser Fabrício, depois vai ser Amanda. Primeiro é David, depois é Vera. Aí mudou porque o emissor mudou. Aí na água, olha, a velocidade é a mesma fórmula, eu gosto de repetir. Aí fica, a velocidade na água é 1.600, a velocidade do som na água. Aí o comprimento vai ser do mesmo jeito, certo? Ou, desculpa, o comprimento não. O comprimento é o que eu quero determinar, mas a frequência é a mesma. A frequência é a mesma. Muito bem. Então, lambda tem que ser igual a 1.600 dividido por 10. Quanto é que dá o comprimento, então, aqui, gente? Ó, 160. muito bem, tá vendo? Ó, 160 metros é o que ele vai precisar. E faz sentido, gente. Sabe por que faz sentido? Porque o som, ele percorre com muito mais facilidade no ar do que na água. Vocês já tiveram essa experiência de botar uma caixa de som dentro da água e você ouvir? Você chega até a ouvir, mas o som, ele é limpo. Minha caixa de som é a prova d'água. Aonde, Marta, já percebeu? Quando a gente bota, não fica até difícil de ouvir, velho. Não fica quase, assim, fica quase... É inaudível, né, que a gente fala, né? Tipo, não dá pra ouvir, velho. Não dá, entendeu? Não dá. Por quê? Porque a água, ela não é um meio bom de propagação. Por isso que o comprimento precisa ser maior, tá vendo? Tem que ser uma onda muito maior para poder
Eu consegui ouvir lá na água. Beleza? Então seria, ó. Beleza? Letra D de dadinho. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Não foi? Foi, olha, a esfaquear. Por isso que a gente tem que entender o conceito, viu, gente? Porque, inclusive, aqui você já entendeu o quê? Que na água é muito mais difícil do som se propagar. Tá vendo? Muito mais difícil o som se propagar. Por isso que quando eu grito debaixo de uma piscina, ó, eu não consigo. As pessoas mal conseguem me ouvir. Porque eu precisaria emitir um som com comprimento, assim, grandissíssimo. Ok? Deixa eu tirar isso E aqui. também, se não interpretasse que era o eco, tipo, indo e voltando, também daria 80. É justo. Se ligou? É isso. Perfeito, perfeito, Feitosa. Certo? Porque quando vocês fizeram regra de 3, o que vocês encontraram foi para uma volta. Entendeu? Vocês encontraram para uma volta. Mas precisava ter sido para 2. Aí tinha que dobrar. Eu vi que a maioria deu C, né? 80. Quando você dobra? 160, que era a letra certa. A alternativa correta. Ok? Aí tome bastante cuidado com isso. Beleza? Exatamente. Tentei achar na fórmula a frequência, não consegui, aí parei. Aí foi regra de 3, aí por causa de um detalhezinho a gente não consegue. Diga aí, Verinha. É uma puxa, mas vocês vão se acostumando. Nunca mais vocês vão cair em questão que relaciona eco. Vocês vão ver. Eu botei algumas, viu? Aí vocês tomem cuidado. Se eu ver alguém caindo em questão de eco, nossa, não sei o que é que... Eu não respondo por mim, viu, gente? Pelo amor de Deus, não caiam nessa cilada, não. Viu? Ok? Bora lá, então. Sabe do que é que nós iremos falar agora? Nós iremos falar da melhor parte, que são os fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Uma das minhas partes prediletas e que o Enem gosta de trabalhar pra caramba. Muito, muito, muito mesmo. Aqui é só teórico. Quem não gosta de matemática vai amar essa parte aqui, tá? Vai amar. Gente, vamos lá. Fenômeno ondulatório é o que uma onda ela pode sofrer ou ela pode emitir. Entendeu? Então, o primeiro fenômeno ondulatório que a gente diz é o mais básico, que ele vai ser o de reflexão. Gente, reflexão é um fenômeno ondulatório em que a característica dele é que não há mudança de meio. Ó, não há mudança de meio. Ou seja, se não há mudança de meio, não vai haver mudança nenhuma nessa onda. Ei, quando eu estou em frente a um espelho plano, que agora a gente não está falando sobre, por exemplo, espelhos esféricos, não. A gente só está falando, a gente vai falar daqueles espelhos que nós temos contato no nosso dia a dia. Quando você vai no seu banheiro ou no seu quarto, onde tiver espelho na sua casa, você olha para o espelho, você vê o que ali? Quando você olha para o espelho? Você. Você. A gente mesmo. Um reflexo. Você vai ser o reflexo. Reflexo, ideia de reflexão. Vem cá, tu e teu reflexo são diferentes ou são iguais? Iguais. 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 Porque não há mudança de meio, gente. Entendeu isso? Entenderam isso? Reflexão lembra de reflexo, de espelho. Espelho não muda. Gente, reflexão não há mudança de meio. Então, se não há mudança de meio, gente, quais são os 3 parâmetros que a gente avalia em uma onda? Parâmetro é o que vocês viram aqui nessa fórmula que foi. Velocidade, comprimento e frequência. Perfeito, Amanda. É o que a gente viu na velocidade de propagação da onda, que é a equação fundamental da ondulatória. Esses são os 3 parâmetros. Gente, vem cá, se na reflexão não está havendo mudança de meio, vai mudar a velocidade da onda? Não. Não. Então, gente, velocidade não muda. Vai haver mudança de comprimento de onda? Não. Não. Então, comprimento de onda não muda. E frequência? Tá havendo mudança de frequência? Também não. Não. Não, frequência. Ô, Fabrício, e a frequência é a mais difícil de mudar, né? É. De todas elas.
Perfeito, muito bem. Inclusive, Amanda, a luz, por exemplo, que é um tipo de onda. Eu só consigo, tipo, mudar essa frequência se eu tiver um filtro. Por exemplo, eu vou botar um filtro de luz azul. Aí eu mudei a frequência. Porque, gente, inclusive, deixa eu falar para vocês, olha, no som, percebam, no som, quando eu tô falando, porque eu vou falar só sobre os dois tipos de ondas mais aplicadas, principalmente no Enem, que é som e luz, certo? Que tanto a gente vai estudar uma hora óptica e a gente vai estudar acústica, certo? Mas, ó, som e luz. Na luz, frequência é a ideia de cor. É a cor. Por exemplo, a minha camisa aqui, ó, a minha farda. Vocês estão vendo que cor? Azul. Azul. Sabe por que ela é azul? Porque ela está emitindo uma frequência que os olhos de vocês entendem como azul. Por isso, a pessoa que é daltônica, ela tem problema justamente em uma partezinha lá, tipo, que a gente vai chamar de... Ai, não são bastonetes. Não é bastonete. Ah, achei que era bastonete. São os bastonetes mesmo. Que ele vem com problema nessa parte, ou seja, que não consegue distinguir a frequência, entende? Foi. E já caiu a questão do Enem, porque tem uma paradinha que eu não lembro agora, eu tenho que revisar também esse assunto, mas da cor que a pessoa vê por conta dos bastonetes, quais são as cores, né? Que aí eu sei que geralmente a resposta é cinza e branco, preto e branco, relaciona a isso, né? E cai mesmo, assim, falando do bastonete. Isso, perfeito, muito bem. Porque a gente tem os bastonetes também tem os cones, né? Eu acho que são, na verdade, o que vai identificar as cores são os cones, tá? Que é o que nós temos antes da retina, são os cones. Eu acho que o bastonete é a claridade, né? Não? É a claridade, isso. Perfeito, é que tem uma questão que era do negócio de um morcego, eu acho. Isso mesmo. Pronto, também. Era um negócio assim, que um conseguia ver, aí qual era... Era um negócio assim, eu não lembro não. É isso, mas show, eu já fiz muito uma bem. questão assim. É isso mesmo. David, Olha, até tem meios... Uma das coisas que eu passei, tipo assim, um dia refletindo, tipo, como assim? É que as plantas absorvem todas as cores, menos verde. Aí ela reflete o verde, por isso que ela muito é verde. Bem. Tipo, velho, como Perfeito, muito bem. A gente vai ver isso aí. A gente vê o que ela não gosta, tipo, que ela não quer, que ela não quer absorver. Justo, o que o corpo dela tá emitindo. Tá vendo? No caso, desculpa, o que o corpo dela não tá recebendo. Ou seja, o que o corpo dela tá refletindo, ele reflete. Não é, tipo, eu fiquei um tempão pensando nisso. Pronto. É muito doido. Existe, na verdade, a gente diz assim, que são as cores de um corpo. As cores de um corpo, ele pode ser por reflexão, e ela também pode ser de um outro tipo que a gente diz que é por meio de filtro. São as duas formas. A gente vai ver isso aí ainda, não se preocupe não, em óptica. Mas não vou dar muito spoiler não, mas vamos lá. Quando eu quero falar de frequência, quando eu tô falando de som, é aquilo que a gente diz, tipo, fulano fala grosso, fulano fala fino. Essa daqui eu tô falando de uma frequência. Se eu falar mais grave, eu falo em outra frequência. Se eu falar mais fino, eu falo em outra frequência. Tá vendo? Frequência mais alta, aí a minha voz fica mais fina, é o que a gente diz de fina, tá vendo? Olha todo mundo rindo, velho. É o que eu falo, que eu digo que a minha voz ficou mais fina, entendeu, gente? Isso é frequência em som. Se eu falo bem grave, bem grossão, que a gente chama de grosso, aí que ele ficou com a frequência mais baixa. Já a luz, gente, é diferente. Frequência tem a ver com a cor, entendeu? As cores que são mais azuis são as cores que têm frequência mais alta. Enquanto as que têm as cores mais alaranjadas, avermelhadas, são aquelas que têm a frequência mais baixa. Ok, depois a gente vai até ver que existe uma relação de inversão entre a questão da absorção da nossa pele e a frequência. A frequência e o poder de absorção de qualquer um da nossa pele é inversamente proporcional. Aí vocês lembram que existem dois tipos de raios principais no Sol, né? Que são os raios UV e os raios infravermelho. Todo mundo lembra disso? Qual é o perigoso para a gente? Qual é o que dá câncer? UV. Muito bem. Ultravioleta. Vem cá. O violeta fica mais perto do azul ou fica mais perto do vermelho? Do vermelho. Do azul, não? Do azul.
Justo, fica mais perto do azul. Aí lembra, o azul é o que tem as menores frequências. Aí desculpa, é que tem as maiores frequências. Então, quanto maior é a frequência, mais facilmente ela é absorvida pelo nosso corpo. Por isso que é tão perigoso. Entendeu? Porque são ondas menores. A gente vai ver isso futuramente. Mas é isso, tá, gente? Então, Ô, se Fabrício, não. eu Oi. sonhei, ou também tem uma relação inversamente proporcional entre lambda e frequência? Tem, é isso Tem isso mesmo. também, né? Tem, ó. Aqui, tá vendo, ó? A própria fórmula já explica pra gente. Que Ah, verdade. quanto maior for a onda, ou seja, em termos de comprimento, menor tem que ser a frequência. A frequência cai automaticamente. Ela já cai. É porque eu lembro que a minha professora, ano passado, ela fez um gráfico, assim, bem grandão, falando sobre frequência e onda e falando sobre as cores, que eu lembro que tinha a ordem, assim, VAA, VAA, VA. Isso. É tipo vermelho, alaranjado, É o espectro. amarelo, verde. Aí eu lembro que eu aprendi isso, foi a prova todinha, assim, esse quadro. Aí eu consegui memorizar bem. É isso mesmo. Aí, quando a gente tiver em óptica, a gente vai estudar o espectro de cores, viu? Isso é bem legal também. Eu gosto muito. Eu gosto pra caramba. Então, a gente viu reflexão, gente. A reflexão não há mudança de meio, então. Velocidade não muda, comprimento de onda não muda, frequência não muda. O segundo, gente, já é um que parece. A galera gosta muito de confundir, mas a gente tem que tomar cuidado, que é a refração. Gente, na refração, se liguem, porque aqui há mudança de meio. Ó, há mudança de meio. Vem cá, alguém aqui usa óculos? Vamos supor, minha irmã ela usa óculos, certo? Minha irmã ela usa óculos. Se eu pegar o óculos da minha irmã e botar na minha cara, sendo que eu não tenho problema de vista, eu vou conseguir enxergar, velho? Não. Não, porque, gente, Não. a lente do óculos é um caso de refração. Há mudança de meio, por isso que as pessoas precisam de lentes para corrigir. Ó, aqui eu tenho esse vidro, eu tenho essa minha xícara, ó. Eu vou botar a xícara na frente da câmera. Vocês estão me vendo da mesma forma? Sim ou não? Não, sabe por que vocês não estão me vendo da mesma forma? Porque quando eu coloco o vidro, ó, quando tá sem o vidro, o meio é o ar. Perceba, o meio é o ar. Quando eu boto a xícara na frente, já não é mais o ar, é o vidro. Tá vendo que mudou? Aí isso daí que aconteceu foi uma refração. Vocês estão entendendo isso? O que aconteceu foi uma refração, porque houve mudança de meio. Isso é refração. Aí, gente, na refração, se liguem, como eu estou mudando o meio, nem todo meio eu consigo ter facilidade para passar a luz nem o som, não, viu? Aí, nesse caso, a velocidade muda, certo? A velocidade vai ter que necessariamente mudar. E, além disso, gente, ainda vai sofrer mudança no comprimento, ó. No comprimento. Pronto, vamos lá. Eu botei aqui de frente, ó. Mudou as cores que vocês estão vendo, ó. Por exemplo, a cor da minha camisa mudou, não, né? Então, houve mudança de frequência? Não. Não, muito bem. Diga aí, Verinha, desculpa, viu? Eu não interrompi, não. Foi porque eu queria terminar o raciocínio. Ô, Fabrício, mas isso tem a ver com a matéria, não? Verinha, um pouco a ver. Tem mais ou menos a ver, porque, tipo assim, o meio tem justamente a ver com essa matéria mesmo, com a relação que há entre essas moléculas. Tem um pouco a ver, certo? Mas aí seria uma explicação mais química do que física, entendeu? A física mesmo é só a mudança do meio e acabou. Tá. Beleza? Ok, né? Então, ó, reflexão. Não muda meio, não muda velocidade, não muda comprimento, não muda frequência. Refração, a mudança de meio. Então, velocidade muda, lambda muda, frequência muda. Deixa eu botar para os senhores aqui, ó, um exemplo. Ó, esse aqui é o característico. Inclusive, eu fazia muito quando eu ministrava aula de física presencial. Eu vou botar, mas eu vou apagar. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo que o lápis ficou torto aqui? Sabe por que foi que ficou torto? Porque, gente, aqui fora, qual é o meio? Na parte de fora, qual é o meio? É o ar. Muito bem. Qual é o meio aqui dentro? Água. A água. Muito bem, a água, perfeito, tá vendo? Aí vem cá, se ao invés de água eu colocasse, deixa eu ver, glicerina,
aqui dentro, a refração ia ser a mesma ou ia ser diferente? Diferente. Perfeito. Se eu botasse óleo de soja aqui dentro, ia ser igual ou ser diferente? Diferente. Muito bem. Porque a refração depende do quê? Do meio. No meio. Muito bem. Que depois a gente vai aprender que isso aqui é índice de refração, olha. Porque, veja, agora a gente está aprendendo só a parte teórica, a parte simples. Aí vem óptica para mostrar para a gente que esse diabo tem número. Que a gente vai descobrir, inclusive, o ângulo de refração. Vocês sabiam disso? No simulado tinha uma questão, assim, que era sobre problema de visão. Acho que matismo, campesino, um negócio assim. E aí, Gil? Perdão. Se o... peraí. Deixa eu lembrar aqui. Poxa, peraí. Certo. O que era que você estava falando por último? Gil, eu estava falando sobre... Oi? Falando de óptica, né? Do ângulo Isso, de óptica. E aí você falou que precisa do meio. Isso, então, toda onda que refrata, ela é mecânica? Não necessariamente, Gil. Não necessariamente. Porque, veja, mas que precisa do meio. Sim, mas vem cá. Porque assim, Gil, porque assim, não é que ela vai precisar do meio, é que ela vai ser influenciada, impactada pelo meio. Você entendeu? Ela é impactada. Por exemplo, Gil, se eu pego a luz, a luz do sol, a luz é uma onda de que tipo? Qual a classificação dela? Eletromagnética. Eletromagnética. Ela necessita de meio para se propagar? Não. Não, muito bem. Mas se eu ponho óculos escuros, a luz do sol, a luz, vai ser emitida do mesmo jeito nos meus olhos? Não. Aí vem cá, a lente do óculos escuro fez com que houvesse o quê? Polarização. Não só isso, mudança de? Meio. Impactou na luz, mesmo ela sendo eletromagnética? Impactou, tá vendo? Gil, vem cá, se eu pego uma lanterna e boto dentro da água, ela vai ter a mesma eficiência dela fora da água? Não. Não, tá vendo que o meio muda, mesmo ela sendo eletromagnética? Beleza? Aí vamos lá, depois de reflexão, a gente tem isso daqui, ó, que é a absorção. Gente, a absorção foi o que Feitosa já deu spoiler pra gente, tá certo? Que vai ser, gente, é uma capacidade que essa onda tem, principalmente na luz, tá? A absorção, ela é quase que exclusiva da luz. Que é assim, gente, é a capacidade que a capacidade que uma onda tem de ser absorvida ou refletida por um corpo. É isso. Então, foi o que eu falei para vocês, ó. Cadê? Pronto. Que cor é esse controle? Qual é a cor desse controle? Branco. Branco. A gente vai aprender, eu já vou mostrar para vocês que branco, gente, é, na verdade, a junção de todas as cores. Nós temos algumas cores que nós vamos aprender futuramente. Eu não vou adiantar, não vou entrar nisso agora não, para não confundir a cabeça da galera, mas é espectro de cores, enfim. Quando a gente pega todas as cores, que são aquelas cores do arco-íris, a gente mistura tudo, a gente vai chegar no branco. Então, veja, se um corpo é branco, significa que a capacidade de absorção dele é nula, porque, veja, a absorção é a capacidade de uma onda ser absorvida, certo? Ser absorvida. Notem, se ela tá branca, é porque ela não tá absorvendo nada. Sabe o que é que ela tá fazendo? Ela está refletindo todas as cores. É isso que significa ser branco. Por exemplo, a luz do sol, gente, ela é branca. Ela chega pra gente um pouco amarela, sabe por quê? Porque ela passa, sabe por onde? Ela passa pela camada de ozônio. A camada de ozônio, ela tem uma ela tem uma cor levemente azul. Então, é como se a gente tivesse passado em um filtro. Vocês estão entendendo? Então, eu pego a luz branca. Se liga, eu pego a luz branca. Eu passo por um filtro que é azul.
Então, sabe o que ela faz? Ela absorve parte da luz azul. Então, só entra pra gente muito mais luz amarela do que azul. Todo mundo entendeu por que é que quando a gente olha na Terra, o Sol ele parece ser alaranjado? Porque a luz do Sol bate na camada de ozônio, a camada de ozônio faz uma mudança de meio, essa mudança de meio gera uma absorção, ou seja, a camada de ozônio, se ela é azul, é porque ela está refletindo azul, ela não deixa passar azul. Por isso que é tão importante. Aí entra para a gente a parte mais alaranjada, mais amarelada, que é tecnicamente menos prejudicial, mas não necessariamente é 100% saudável. Deu para entender o que é isso, gente? A absorção é isso. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês, rapidinho, ó, um caso. Peraí, viu? Eu tenho até um vídeo, pô, que eu trouxe no ano passado, eu vou mostrar para vocês aqui também, dessa parada, tá? De absorção. Olha aqui, gente, ó, se liga. Se a luz é branca, ó, vou até dar um zoom. Se a luz é branca e ela reflete, se a luz é branca é porque ela tem todos os espectros de cores. Se você, Lisa, enxerga branco, é porque aquela superfície está refletindo todas as cores. Se você tem uma luz branca, ó, aqui, ó, ai meu Deus, cadê? Pronto, se você tem uma luz branca e você está enxergando o vermelho, é porque o corpo está absorvendo todas as cores, mas está refletindo a vermelha. Se ligaram nisso aqui? É a capacidade de absorção. Se a luz é branca e você está enxergando aquilo ali preto, é porque ele não está refletindo nada, ele está, na verdade, absorvendo tudo. Vem cá, no calor de 42 graus de Paulo Afonso, Bahia, que fica no rabo do mundo, eu vou sair meio-dia com a camisa preta? Nunca. Por que eu não posso sair com a camisa preta? Porque Porque você vai vai absorver mais calor. Perfeito, muito bem. Porque vem cá, qual é tecnicamente a cor que tem a maior capacidade de absorção? Preto. Preta. Tá vendo? Aí, ó, tenho lá uma luz branca, aí eu tô enxergando a criatura verde. Já tô enxergando verde porque, na verdade, é a única cor que ela está refletindo, o resto está absorvendo. Se ligar, gente, inclusive, tem um estudo que é feito na Índia, eu acho, que dizem assim, que a cor que melhor reflete, se não me falta é isso, a cor que melhor reflete e dá aquela sensação, tipo, de frescor mesmo, né, que diminui a temperatura da incidência solar, é a azul e não a branca. Assim dizem, também não sei se é verdade, viu? Mas é bem interessante, achei muito interessante o que eles fizeram. Pronto, deixa eu apagar isso aqui. Se ligar, então todo mundo sabe o que é absorção, né? Tá todo mundo ligado, né? Ixi, meu Deus, imagina, eu não gosto não, viu? Eu acabei comprando uma camisa da faculdade preta, mas eu me arrependi de ter comprado, viu? Mas eu também não ia comprar branca porque eu transpiro muito. Aí, enfim. Bora lá, ó. A próxima é polarização. Polarização. Gente, polarizar. O que é que significa polarização política? Dois lados opostos. Dois lados opostos. Esses lados opostos se misturam? Não. Não. Gente, polarização é separar, é segregar. Então, o que a gente vai fazer na polarização é separar as ondas. Pronto. Sabe quando vocês dizem assim, eu vou ligar o filtro azul da tela do meu celular? Sabe o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão polarizando. Vocês estão separando as outras ondas. Entendeu? Polarizar é isso. Agora, se liga. Polarizar é filtrar. Mas a gente só pode polarizar ondas do tipo transversais. Certo? Então, a polarização é o fenômeno de filtro, ou seja, é filtrar as ondas transversais. O que significa onda ser transversal? É não ter a mesma direção de propagação e vibração. Perfeito, muito bem. Deixa eu botar aqui um GIF, ó, para vocês verem de polarização. Peraí, viu, gente? Ó, polarização. Ó, eita, meu Deus, cadê? De onda.
Que já apareceu política aqui. Oh, meu Deus do céu. A gente quer estudar, a gente quer ficar mais burro, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se esse daqui tá legal. Cadê, meu Deus? Não, que eu não consigo ver essa merda. Oh, meu Deus, cadê? Não vai ter um GIF aqui legal, velho, pra gente ver. Pronto, tem aqui. Eu sempre gosto dos GIFs, mas a maioria são em inglês, ó. Mas isso vocês vão entender isso daqui. Ai, meu Deus, deixa eu botar rapidinho aqui branco, viu, gente? O fundo, pera. Estilo de nota, cadê página? Essa cor. E aqui, pronto, muito bem. Ah, não vai dar. Pera aí, viu, gente? Calma. Calma que eu vou conseguir mostrar a vocês. Sim. Vou trocar aqui rapidinho, tá? Pronto, aqui, gente, ó. Vocês estão vendo, olha a onda como ela tá aqui. A onda não tá mais complexa, olha o tanto de cor que tem, ó. Quando passa nessa superfície aqui, que a gente vai chamar inclusive de polarizador, o que é que acontece? Só passa as ondas desse tipo. Tá vendo que a gente tá filtrando? Sabe um exemplo prático de polarização, gente? É aqueles óculos 3D. Quem já viu óculos 3D que o cabo bota, aí Eu fica ia até com vontade de perguntar isso vomitar. agora, se era. É Porque isso tem um lado mesmo. azul e um lado vermelho. Muito bem. Porque, veja, quando tu pega um lado azul e um lado vermelho, significa que num olho, tu tá polarizando, ou seja, só vai entrar raios vermelhos. Tu polarizou, no outro só entra azul. Aí por isso que dá aquela sensação, como se fosse de 3D, que na verdade não é 3D, naquilo lá, na verdade é uma amostra grátis de. Ai, meu Deus, como é que a gente fala? De labirintite. Aquilo ali é um horror, aquilo ali, gente, pelo amor de Deus. Cefaleia, cefaleia que é a dor, que é a dor de cabeça, né? Agora, tipo assim, é tipo um vermelho e um azul. Só que no espectro não são os opostos, é por isso? É uma coisa a ver? Tem Tipo, são os também. extremos. Sim, tem também. Por isso que porque assim, quando você pega dois extremos, você tem uma mudança de frequência. Quando você tem uma mudança de frequência, Feitosa, você vai ter esse efeito, assim, ai, como é que a gente fala, meu Deus do céu? Essa aparência, tipo, vai aparentar ter Porque vai ser muito extremo, né? Isso, justo, Tipo, entendeu? vai dar essa discrepância muito grande, assim. Isso, essa discrepância, muito bem, isso Entendi. mesmo. Se ligou? É isso, cara. Diga aí, Verinha, desculpa, eu não tinha visto, Verinha. Quando você falou, perdão. Não, falei não, foi antiga. Ah, foi. Ah, tá Foi. certo, Verinha. É que tava aqui ainda levantada a mãozinha, aí eu pensei que você fosse falar. Então, tá certo. Então, polarização é isso, tá bom, gente? Beleza? Ah, deixa eu botar aqui o exemplo. O exemplo, a gente já vai matar a polarização quando a gente vê óculos 3D. Isso aqui vocês vão precisar futuramente, certo? Depois, gente, de polarização, que vocês entenderam de boa, agora tem que lembrar, polarização só acontece em transversais, viu? Porque eles podem dizer para vocês que pode acontecer em uma longitudinal, por exemplo. Aí vocês vão dizer, não existe. Beleza? O próximo, gente, que nós Eu iremos... tô com dificuldade para conseguir identificar, assim, separar. Eita, de transversal e longitudinal? Tipo, não, esses conceitos assim, tipo, eletromagnética, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou fazer umas questões para ver se eu fixo mais, mas eu não tô 100% ainda, não. Pronto, Aí pode ser que eu cometa algum erro, sabe? Tipo, nesse negócio de polarização. Pronto, certo. Eu vou tentar montar também umas questões, eu vou te mandar no privado, viu? Umas questõezinhas bem de decoreba mesmo, viu? Não vai ser de reflexão, não, é de Mande, por decoreba. favor. Eu agradeço. Pronto, vou mandar no grupo, então. Tá? Porque tem mais gente pedindo, né? Vou mandar no grupo. Gente, o próximo vai ser essa daqui, ó, a difração. Gente, difração, sabe o que é a difração, gente? É o fenômeno que qualquer onda consegue atravessar qualquer tipo de frestinha. Querem um exemplo disso daqui? De difração que é perfeito. Inclusive, gente, tem um ditado que a gente fala assim, né? As paredes têm o quê?
Ouvido. Muito bem, a fofoca, os ouvidos. Sabe por quê? Porque vem cá, se eu estiver fofocando com vocês aqui e uma pessoa ir botar o ouvido aqui, o ouvidão na minha porta, não vai ouvir eu falar, não? Com vocês? Escutou? Vai. Não Sabe por quê? sei, nunca testei. Sabe por quê? Porque, olha, a porta é cheia de frestinhas, tá vendo? Ó? Frestinhas. Aí, por essas frestinhas, passa som, aí consegue ver, entendeu? Aí consegue ouvir. Aí Sabia veja, não, ó, nunca ouvi atrás da porta. deixa eu botar aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, vou desligar, ó. Ai, meu Deus, cadê? Desliguei. Olha ali. Tá vendo que consegue ver a luz ali, ó? Aqui não consegue ver a luz? A fresta, todo mundo tá vendo a frestinha de luz? Ah, né? Sim. Muito bem. Essa frestinha de luz, pô, é o que a gente chama de quê? De difração. Então, Tudo bem, tá vendo? Teve uma questão também no passado que me pegou, que era um negócio do muro. Do muro. Pronto. Que é um muro, aí o povo conversando do lado do Aí, por outro, aí fofoca, qual era o fenômeno? para o fenômeno. Ei, toda vez, se for fofoca, qual é o fenômeno? difração. Muito bem, tá vendo? A gente diz assim, que a capacidade, Ô, Fábio, mas o ou que que ocorre na difração com a onda? Qual é o uma comportamento onda, dela? deixa eu te mostrar, peraí, viu? Eita, de uma onda passar por uma fresta. Passar por... Eu nunca mais esqueci desse negócio de difração, porque essa questão do muro era só duas pessoas assim, tipo, uma do lado do muro, outra do outro. Aí a professora botou assim, ela contextualizou um monte de coisa. Aí no fim, assim, explique qual é o fenômeno óptico, não, óptico não, qual é o fenômeno da ondulatória e explique um pouco sobre ele. Ela botou um monte de linha, assim, sabe? Aí todo mundo se Uhum. assustou. Aí todo mundo, meu Deus, o que é isso? Eu olhava assim pro lado na prova, tava todo mundo assim, com os olhos arregalados. E Tá, era tipo a doida, velho. primeira questão, sabe? Pra matar logo. Ixi, Aí no fim imagina. ela explicou. Se botasse difração e que era um fenômeno ondulatório, eu já aceitava. Depois todo mundo quase morrer. Ixi, é desse jeito. Gil, eu vou te fazer aqui, vou te mostrar com som. Vamos supor, tem uma pessoa aqui porque ela tá falando. Aí nessa paredinha, tá vendo que tem uma frestinha aqui, Gil? Que eu botei uma frestinha aqui, ó. Botei, né? Sim. Pronto, sabe o que vai acontecer, Gil? Quando esse som encontrar essa frestinha, ele vai fazer isso daqui, Gil, ó. É como se ele tivesse batido de um lado, aí ele se espalha. Ele vem pro outro e se espalha. Ó. É desse jeito aqui. Gil, não muda, Gil. Assim, tem uma mudançazinha pequenininha na frequência, mas no ensino médio a gente considera que não muda nada. Não muda velocidade, não muda frequência, não muda comprimento de onda, Era não isso muda que eu nada. queria saber. Pronto, muito bem, tá vendo, Gil? Inclusive aqui pode até mesmo fazer, sabe o que, Gil? Aumentar a intensidade, sabia? Pode se tornar mais alto. Quem já fez isso daqui, ó? Pegou o celular, aí queria ouvir melhor, aí fez assim, ó. Botou a mão em cima. Tá Já. vendo? Pronto. Sabe por que que tu faz isso, Gil? Porque tu tá querendo que o som o quê? Difrata. Ah, Tá vendo? Tu tá diminuindo a saída dele. Por que que você quer diminuir a saída? Pra poder você aumentar. Aí o que é que tá acontecendo aqui, tá vendo, ó? Por isso que é tão perigoso, Gil. Não pode estar falando dos outros em momento nenhum, principalmente quando estiver perto de uma parede. Vai falar mal dos outros, você tem que fazer assim, ó. Vocês sabiam que feitosa fede a cocô? Tem que ser assim. Entendeu? Bem no ouvido. Tem que chegar. Posso te contar um segredo? Tem que ser não, assim. é quase um SMR. Tem que ser assim, pô, tá ligado? Tem que ser desse jeito. Não pode ficar falando, tipo, meio que assim, não, mas eu tô falando baixo, mas tipo, cala a boca, poxa, mesmo baixo. Vocês vão dizer, gente, não pode, porque o som é uma onda, e a onda difrata, pô. Se difrata, o cara vai me ouvir eu Deixa eu falar de dizer, você. Hum, pior é aqui em casa, que eu moro num apartamento, aí tem um, uma área de ventilação, né, que conecta todos os outros apartamentos. Dá para escutar tudo, até um peido que você volta. soltar, dá para escutar.
Parece que tá Já de teve dentro. nada briga aqui. Eu moro em primeiro andar. Eu juro, juro, juro. Eu tô aqui estudando com a janela aberta. Eu sinto o perfume do povo passando, pô. Imagina que escuta. Juro, sobe o cheiro do perfume. Ei, ei, pior que. Ei, sabia que Miguel falou um negócio. Gente, mas sabe que Miguel falou uma coisa correta ali, ó? O vento leva as fofocas. Porque, ó, além de. Olha só, além de difratar, ainda a gente tem o vento mesmo, o vento intensificando. Vocês sabiam disso? O vento intensifica, pô. E sim, Porque por que ele tu tá leva. sussurrando? Oi? E por que tu tá sussurrando? Falando assim. Porque eu não quero que ninguém ouça essa poxa, velho. Entendeu? Ei, mas é isso. Ei, mas é muito massa, né, velho? A gente estudar ondulatório, né, velhinha? Eu amo estar ondulatório, velho. Demais. Agora, aí só não gosto tanto quando chega na parte de muito cálculo, porque vocês não entendem, aí eu fico me sentindo mal. Vocês não estão entendendo. Agora, o próximo, gente, é a interferência. É 6, e o Fabrício, o número tu botou 4 de novo. Oxi. Ai, Eu bem. já ia falar. Eu tô voltando no tempo, é? Obrigado, viu, gente? Interferência. Gente, interferência, o próprio nome já está dizendo. Vai ser sobreposição de ondas. Ó, sobreposição de ondas. Gente, interferência tem que tomar cuidado, porque eu posso ter dois tipos de interferência, viu? Uma interferência, ela pode ser construtiva, ó, construtiva, e ela pode ser destrutiva. Pode ser construtiva e destrutiva. Tá vendo que eu falei de sobreposição? Uma onda se sobrepondo à outra. Eu tenho dois tipos, construtiva e destrutiva. Inclusive, isso está aqui depois, a gente vai analisar isso aqui no desenho bonitinho. A gente vai voltar a estudar isso, tá? Não se preocupem, não. Então, interferência construtiva e destrutiva. Prof, exemplo de construtiva. Vem cá. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ali em cima, ó, é porque não vai aparecer, mas eu tenho duas lâmpadas, tá vendo? Duas lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. E eu tenho encaixada 4 lâmpadas. Eu tenho 4 lâmpadas que estão encaixadas. Vem cá, se eu pegar e encaixar mais outra lâmpada ali, o que vai acontecer com o brilho? Ele vai ficar mais intenso ou vai ficar mais fraco? Se eu botar mais outra lâmpada? Mais intenso. Sabe por que vai ficar mais intenso? Porque há uma interferência. Mas há uma interferência de que tipo, ó? Construtivo. Muito bem, construtiva. Vem cá, a gente tá com uma caixinha de som. Aí a gente pega, pego minha JBL que eu comprei na Shopee e digo que é original. A Elissa pega também a JBL dela que ela comprou na Shopee, que ela comprou na Wish e também disse que era original. Quando a gente conectar as duas JBLs e ligar a mesma música, o som vai ficar mais intenso ou menos intenso? Mais. Mais intenso. Muito bem. Aí há que tipo de fenômeno ondulatório? Interferência. De que tipo? Interferência. Construtiva. Construtiva. Muito bem. Construtiva. Agora, gente, interferência destrutiva, aí é uma coisinha, um pouquinho mais difícil da gente explicar na realidade. Porque, veja, eu só conseguiria, tipo assim, explicar bem para vocês se você... Pronto, em casa, alguém tem fone de ouvido com cancelador de ruído? Já usaram isso ou nunca? Acho que Eu nunca. tenho. Tu tem, pronto, David. Sabe sabe o que é que significa ao cancelamento de ruído? É essa interferência. Só que é uma interferência do tipo destrutiva. Sabe o que é que o teu fone faz? Eu também tenho um fone com um cancelador de ruído ativo. Olha, eu particularmente não abro mão do meu fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo, porque é a melhor coisa do mundo. É perfeito. Porque, gente, veja, o que eles fazem? Esses fones de ouvido, eles possuem alguns microfones. E aí esses microfones, eles vão captando os ruídos externos e eles pegam e fazem emitem uma outra onda, só que uma onda que ela é inversa. Aí há um cancelamento. Esse cancelamento é uma interferência destrutiva. Diga aí, Verinha. Basicamente, a gente pode dizer que um ganha, a outra perde.
Na A verdade, construtiva a gente aumenta, digamos assim, a isso. destrutiva a gente diminui. É Basicamente, isso. É basicamente isso. Muito bem. Beleza? Então é isso. Aí, ó, um exemplo de destrutiva. Diga aí, Miguel. É, eu penso mais como uma corda, seria certo? Tipo assim, duas Com pessoas certeza. de dois lados da corda e cada uma, tipo, Muito dá uma bem. força. É isso. Perfeito. Inclusive, quando a gente estiver estudando essas ondas nas cordas, a gente vai ver isso. Mas deixa eu mostrar para você, já que você deu spoiler, eu já vou mostrar. Ó. Então, deixa eu mostrar logo aqui, ó. Aí você já vem logo. Porque eu não ia mostrar para não dar spoiler, sabe? Cadê, ó? Interferência em cordas ondulatória. Eita, poxa, será que aqui vai aparecer? Pronto, muito bem. Vou botar aqui para vocês, tá? Ó, fiquem olhando aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus, cadê? Aqui, interferência. Deixa eu botar para cá. Ó, vou dar zoom. Vou dar zoom. Olha, se liga. Nessa corda eu tenho duas ondas, né? Ó, tá uma onda para baixo e uma onda para cima, tá vendo? Olha, o sentido. Ei, quando essas duas ondas se encontram, o que acontece com elas? Ó, bum. Vocês estão vendo? O sentido muda. É isso. E não só isso. Tá vendo que ela fica reta, ó? Ó, desaparecer e depois voltam de novo. É Tá como vendo? se se anulassem mesmo, né? Muito bem, porque elas estão se cancelando. Elas estão se interferindo. É um caso de interferência. Fabrício, pode dizer que elas se repelem também? Pô, na verdade, elas podem se somar. Elas podem se somar ou elas podem se cancelar. Se elas se somarem, ou seja, se juntarem, a gente diz que é uma construtiva. Se elas se anularem, a gente diz que é destrutiva. Certo? Beleza? Cadê? Você consegue escrever uma definição de construtiva? Ó, a gente até pode tentar. O construtiva é quando a gente tem ondas. Deixa eu botar aqui, ó. Ondas com o mesmo sentido e. Deixa eu até ver se eu encontro aqui um conceito ainda mais fácil. Peraí, viu, gente? Opa! Cadê, meu Deus? Hum... Pronto, é isso aqui, ó. Ondas com o mesmo sentido, mas polaridades distintas. Então é como se fossem as ondas serem. Eita, desculpa. Ondas com o mesmo sentido, perdão, ondas com o mesmo sentido e. Não vai, gente, a palavra nem vai ser polaridade, velho. É outra, sabe? Mas depois eu vou trazer para vocês Não o é termo sentido, não. certinho. Não, Ju, não é sentido. É porque Direção. assim, não. É porque assim, as duas elas vão estar no mesmo polo, entende? Tipo, as duas vão estar, por exemplo, para cima. Seria assim, ó. Tá Plano. vendo? Duas. Não, Ju, mas depois eu vou trazer para vocês, tá? Esse termo. Tipo, por exemplo, vinha uma onda assim e outra onda assim, tá vendo? Ó, percebam, os sentidos estão diferentes, mas vocês estão vendo que as duas estão para cima. Tá vendo que as duas têm o mesmo polo? É como se tivesse o mesmo polo. O polo tá para cima. Todo mundo consegue enxergar isso? Nesse caso aqui é uma construtiva. Já se eu tivesse assim, ó, desse jeito, ó. Pronto. Vocês conseguem perceber que uma tá para cima, outra tá para baixo. Os polos não mudaram. Aí aqui vai ser destrutiva. Beleza? Bora para a gente passar aqui para a próxima, para a última característica, para a última. Ai, meu Deus. Mas aqui para a gente poder passar e falar sobre o último fenômeno ondulatório. O último fenômeno ondulatório, gente, vai ser o da ressonância, que também é muito cobrado e a galera nunca sabe. Nunca sabe. Porque não lembra. Ressonância. Aí não é referente ao micro-ondas? Sim, é isso mesmo. Perfeita, Amandinha. Eita, Amandinha tá boa, viu, Amandinha?
Gente, é o que a Amanda disse, é referente ao micro-ondas. Gente, a ressonância, ela vai ser o seguinte, ó, vão ser duas ondas, né, ou melhor, vão ser dois corpos, certo? Em um desses corpos vai ser emitida uma oscilação, ou seja, uma onda que tem a mesma frequência ou frequências naturais, aí você vai ter uma absorção de energia. Então, gente, ressonância é basicamente absorção de energia. Porque a gente falou na semana passada sobre o conceito de onda. Qual era o conceito de onda? Quem lembra? Uma oscilação que transportava energia. Muito bem, transporte de energia, então, ó, vai ser a absorção de energia, vai ser essa ressonância. Então, agora percebam, para que haja ressonância é preciso ter a mesma frequência, viu? Tem que lembrar disso daqui, viu? Tem que haver. Aí percebam aqui, ó, na ressonância, viu? Sabe um exemplo prático de ressonância? Já viram aquela competição que o povo pega taça e começa a gritar na frente da taça e tenta estourar? Aquilo ali é ressonância. O cara tá transmitindo a energia do som da voz, da voz dele, do som que ele emite, para a taça de cristal. Aí chega uma hora que ela estoura. Outro caso também característico é o caso do diapasão. Ó. Diapasão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho até um vídeo, pô. Ó. Deixa eu botar ele aqui no YouTube. Deixa eu ver se o YouTube vai abrir, porque é a internet, minha filha. Diapasão. Teste. Física. Ah, só vai aparecer. Merda, vai aparecer coisa de medicina, né? Ah, eu não acredito. Pronto, aqui. De apareceu coisa de medicina, não me pergunto por quê. Que inferno, esse negócio me perseguindo, velho. Aqui, gente, olha. Ai, meu Deus, cadê? Olha o que é que o cara vai fazer. Olha o que é que o cara vai fazer. Tá vendo esse equipamento aqui? Isso aqui é um diapasão. Ó, é um diapasão. É um negócio que os físicos gostam de bater. E aqui você tem outro diapasão e aqui você tem uma bolinha. Percebam, tá parado. Olha o que é que o cara vai fazer. Ele vai bater no diapasão. Quando ele bate, ele gera o quê? Uma vibração, né? Essa vibração, ela vai gerar o quê? Uma frequência? Uma onda. E essa onda onda. tem uma frequência. Frequência, isso. Muito bem. Essa onda vai transportar o quê? Energia. Muito bem. O diapasão que tá aqui, que é do mesmo material, ele tem que absorver. Ó, ele absorveu. Tá vendo? Ele absorveu? Ó. Esse processo de transferência de energia, ou seja, o processo em que esse diapasão aqui, ele recebeu essa energia. Qual é o fenômeno ondulatório? Fenômeno físico. Ressonância. Muito bem, ressonância. Se ligaram nisso aqui? Aí essa energia vai ser transformada em calor como, no caso do micro-ondas? Pronto, porque na verdade, assim, veja, o que acontece, na verdade, é que o micro-ondas, ele emite uma onda, essa onda ela não tem calor. O que vai acontecer, na verdade, é que essa onda, ela vai começar a fazer com que as moléculas de água que tem naquela comida vibrem. Aí, perceba, se você está aumentando a vibração dessas moléculas, você está alterando o quê? Já entendi, aumenta o calor dentro das moléculas Então, de água. Não, qual é mesmo? Temperatura? A temperatura. Lembra que a temperatura é do grau de agitação das moléculas? Isso. É porque eu confundi o conceito de calor e temperatura, mas entendi. Mas você entendeu, não foi? Perfeito, é isso. Ou seja, o micro-ondas, as ondas do micro-ondas em si não tem calor. O que vai acontecer é que no processo de ressonância, aquela comida vai receber aquela onda, vai absorver, essa onda absorve e aí começa a agitar as moléculas. As moléculas agitadas aumentam a temperatura. Ó, o Gil falou aqui, ó, dá para entender, aí, cadê, peraí, David, dá para entender pensando nos polos magnéticos do planeta, perfeito. Aí Gil disse assim, Lissa, a interferência construtiva ocorre quando duas ou mais ondas se sobrepõem, de tal forma que a amplitude da onda resultante é maior, muito bem. Perfeito, valeu, viu, Gil? É a amplitude de qualquer onda. Muito bem, é isso. Lembra que a gente falou que a amplitude vai ter a ver com a energia dela? Então, se eu estou fazendo uma interferência construtiva, eu estou aumentando a intensidade,
aumentando a energia. E ressonância é isso. Então, vamos lá para a gente poder fazer uma revisão para passar para umas questões, viu? Passar para umas questões. Vamos lá. Como é que eu faço para calcular a velocidade de uma onda? Lambda vezes frequência. Lambda vezes frequência. Muito bem, perfeito. Agora, vamos lá, para a gente saber os fenômenos ondulatórios. Qual é o primeiro fenômeno ondulatório que a gente tem? Reflexão. Reflexão, muito bem. Miguel, qual é a característica da reflexão? Nada muda. Frequência, comprimento e velocidade permanece o mesmo. Perfeito. Exemplo de alguma coisa que acontece reflexão. Tu sabe? O espelho, né? Como você falou. Perfeito, muito bem. Amanda, qual é o segundo fenômeno ondulatório? É refração. Muito bem. Característica da refração? Mudança do meio. Muito bem. Aí muda o que ainda? Tudo menos a frequência. Perfeito, muito bem. Perfeito, perfeito. Aí cadê Verinha? Terceiro. Diz aí pra Oi. gente, Verinha. Absorção Muito bem. O que é que acontece na absorção? Que é ela? é de uma onda ser absorvida, não é isso? Perfeito, muito bem. Vai determinar as cores. E no caso, a cor branca não absorve nada Isso, e reflete todas as cores. perfeito. E a preta? A preta, ela. Ela absorve nada, não é isso? No caso, ela Ela absorve tudo. tudo. Isso, Ela tudo. absorve tudo e Isso. não reflete todas as cores, é isso? Muito bem, não reflete nenhuma. Por isso que a É o gente vê contrário, no preto. caso. É o Isso, contrário. é o contrário, justo, perfeito. É o famoso Yin Yang, né? Tem esse negócio, né? Que a gente brinca dizendo, né? Sim, E, sim. como é, gente? É Yin Yang, né? Yin Yang, é isso mesmo. Yin Yang. Tinha até um desenho na Globo, na época que eu assistia. Yin Sim, Yang. eu lembro. Eu adoro aquele desenho desse salário. Cadê? Vamos lá. Feitosa, o terceiro, Feitosa. É Não, o próximo. absorção. Não, o quarto, perdão, o quarto. Polarização. Muito bem, explica aí pra gente. Polarização. É quando tem a filtração. Existe isso, né? Uhum. Filtração? Sim, É a filtração das ondas mais específicas transversais, como os óculos 3D. perfeito, muito bem. Eita, que fantástico, velho. Aí, David, o próximo. Ai, meu Deus, é difração? Isso, a difração. O que significa difração, velho? E um exemplo. Ai, meu Deus, Fabrício. Não... Tá, calma. É difração. É porque eu não tô anotando, mas deixa eu tentar puxar na cabeça. Tem que tentar puxar. Tem até um termozinho. Tem até uma coisa que a gente lembra. Toda vez que eu falo, é dica, fifi. Que é sobre o negócio da porta, que é quando as ondas, ela tem uma frequência, mas que a frequência pode aumentar, e aumentando também a velocidade, que o volume aumenta por causa do ar e o vento, que também pode influenciar. Pronto, ó, quase você falou perfeitamente. Veja, a danadinha da nossa difração vai ser a capacidade que uma onda tem de atravessar qualquer fenda, qualquer buraquinho, ela contorna tudo. Ou seja, nada consegue parar uma onda. Aí um exemplo, ó, a fofoca, as paredes têm ouvidos. Vendo? Aí cadê? Deixa eu ver quem é. Pronto. Agora alguém me diz aí, por favor, qual é o próximo? Interferência. Perfeito. Exemplo de interferência construtiva. Som. Os fones de ouvido. Construtiva? O som, Som. a JBL da Shopee. Muito bem. Isso, duas JBLs da Shopee juntas ou duas E a da lâmpadas. lâmpada, né? juntas. Ou da Isso, lâmpada. velhinha, perfeito. Agora, destrutiva, gente. Interferência destrutiva. Exemplo. Cancelamento de ruído nos fones de ouvido. Isso. Perfeito. Aquela que diminui o ruído, né? Perfeito. A luz, o ruído, o que diminui. Isso aí, muito bem. E, Verinha, a Oi. última, Verinha? É a ressonância Hum, e é a absorção de energia, né? O caso do Perfeito. diapasão é o melhor. Muito bem. Ai, gente, que lindo, velho. Vou até botar outra aqui, ó. Também, o micro-ondas, caso vocês queiram. Ó. Perfeito, gente. Diga aí, Miguelzinho.
Nas ondas do mar, pode acontecer a interferência, já que, tipo, tem as que vão para a costa e as que estão voltando? Pô, sim, tem. Perfeito. Tem interferência. Perfeito. Bem lembrado, Miguel. Não tinha nem lembrado das ondas do mar, acredita? Não lembro. Mas é Ô, isso ô, mesmo. ô Fabrício, Oi. me diga uma coisa. Teoria tem para Dedéu, né? Hum, As questões, elas são mais teóricas nesse assunto, elas todas teóricas. são arte e massa. Só teórica. Verinha, lê aqui pra gente, vá. Essa daqui, do Enem, viu? Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro, semelhante ao sinal externo, ruído, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? E aí, Verinha? Tu ia É de quê? a interferência, né? Não, Perfeito. é Letra interferência. D de dado. Eu estava procurando a palavra construtivo e destrutivo. Ah, Aí, Verinha, Tá, joia. aqui ia ser que tipo de interferência, se ela ainda quisesse botar, deixar essa questão ainda mais gostosa. Destrutiva, né? Perfeito, muito bem. D de destrutivo, é. Gente, sim, e aqui, aqui, né, tipo, na verdade, são as fases, ó. Aqui estaria uma fase para cima, uma fase para baixo. A própria questão já me ajudou, já respondeu. Desculpem o meu burnout, que eu tô esquecendo de tudo. Deixa eu passar aqui, gente, rapidinho, peraí. Faz os Pronto. do simulado, acho o simulado. Pronto, pode ser, né? Quais foram os Questão números? 128. Questão 128, né? Deixa eu abrir aqui, peraí, rapidinho. São Ai, não, três. Eita, merda, eu fechei o Classroom, não acredito. Toda vez é assim, gente, eu sempre fecho, sempre fecho. Mas não é para eu fechar, é para eu ministrá-la com o Classroom aberto. E um danado de fechar. Ai, meu Deus. O número de novo, rapidinho, que eu já esqueci. 123. Não é isso? Comece pela Começa. 119. É, isso que eu ia dizer. 119. Muito bem, deixa eu botar aqui. 119. Muito bem, vamos lá, para a gente poder pegar. Deixa eu pegar ela aqui, peraí, gente. Deixa eu botar isso aqui em tela cheia. Pronto, muito bem. Aqui. E show! Muito bem. Ah, então vou ter que fechar aqui e botar em outro material, tá? Que está aqui em outra coisa e eu no PowerPoint, eu não tenho mais acesso ao PowerPoint, não, gente. Porque eu não vou ficar pagando um negócio que que eu mal estava usando, estava usando para o PowerPoint e estava usando mais o Samsung Notes. Eu desisti. Pronto, muito bem, ó. Vamos ler aqui, viu? Já vou ler logo o comando da questão, depois eu leio aquela tirinha, ó. O fenômeno sofrido pela luz explorado na tirinha é denominado o quê? Vamos lá, olha. Fecha a cortina um pouco mais um pouco. Isso, tá perfeito. Aí o que foi, senhor? Alguma coisa errada? Do nada me deu uma vontade danada de saber o que existe do outro lado da Lua. Olha aqui, gente, ó, o que aconteceu, ó, tá vindo um raio, bateu nessa criaturinha que tá aqui, tá vendo, ó, nesse cristal, e aí se dividiram essas cores. Isso, inclusive, a gente vai aprender melhor em óptica, tá? Que é uma questão mais de óptica do que de ondulatório em si. Ele está perguntando o fenômeno sofrido pela luz. Está vendo que ele está perguntando pela luz? Aí, por isso que é mais específica, mas dá para a gente fazer por... a gente vai eliminando por eliminação. Pode ser difração isso? O que é difração? É a capacidade da onda, na verdade, de entrar na Contornar obstáculos. Muito bem. Gente, difração vai acontecer mais com som e não com luz. Isso aqui não é difração, tá vendo? Não é difração, não, viu? Não pode ser difração, não. Porque está acontecendo uma separação. Quando ele disse que era para fechar a janela mais um pouquinho, a cortina, é só para concentrar o raio. Vocês estão entendendo isso daqui? Que é só para concentrar o raio. Não é para tornar mais difícil. Não, é só para coisar. Então não pode ser.
Pode ser reflexão? É Reflexão? reflexão. Pode sim, pode. Pode ser reflexão? Não, Muito pode bem, não. vamos. Não pode, Por que porque não ela pode tem ser? que refletir da mesma maneira. Muito pode bem, mudar, não altera isso nada. mesmo. Isso, porque vem cá, quando a luz bate no vidro ali, tá acontecendo o quê? Quando a luz bate no vidro? Ela meio que se Tá mostrando polariza. as Tá se cores, né? ampliando, né? Ela tá se E ampliando. ela tá mudando de quê? Tá vendo mudança de quê? Cor. E de meio, não é isso? Não tá mudando a cor, tá mudando o meio? Verdade. Então eu já não posso ter. É Vocês estão refração, entendendo não é isso? não? Só pode Acho ser que ela é refração. refração. Pronto, aí vamos lá. Não pode ser Ei. isso daqui. Diga aí. Então, no simulado tá errado. Porque Por tá quê? dizendo que é letra C. Ah, não. Esquece. Pronto, entendeu? Vamos lá, bora passar para a letra D logo. Pode ser interferência? Não. Não, muito Não, bem. porque ela nem está aumentando nada, nem está diminuindo nada. Perfeito, velho. Então a gente já remove. Tá vendo? Já remove. Alguém aqui sabe o que significa reverberação? Não. Eu ia perguntar se era a mesma coisa que ressonância. Na verdade, Está não. parecendo português isso, né? Reverberar. Reverberação. Seria Gente, tipo a interferência construtiva? mais ou menos, Miguel. Pronto, Miguel, tu quase que acerta. Sabe por que foi que tu não acertou? Porque a gente ainda não estudou acústica. Gente, reverberação é acústica. Reverberar é isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho. Eu vou mostrar para vocês reverberação na prática. Ó, o violão, instrumento de corda, quase que no geral, envolve reverberação. Porque, veja, eu tenho aqui as cordas, concordam comigo que eu tenho as cordas do violão, mas além das cordas eu tenho a caixa, a caixa. Se eu faço assim, vai estar todo desafinado, porque meu quarto tem ar-condicionado, eu nunca mais peguei no violão. Tá vendo que intensifica? Até a caixa, ela vibra. Tá vendo? Por que é que tem essa porra desse buraco aqui dentro? Alguém sabe dizer por que é que tem esse buraco? Porque poderia muito bem ser todo fechado, como a guitarra é, por exemplo, a guitarra Mas elétrica. não é por conta do som? Pra... Porque o som precisa entrar, né? Não é isso? Quando o som entra, Amanda, ela faz o quê aqui dentro? O que é que o som faz aqui dentro? Eco, né? pra- No caso, ele entra, é quase como se fosse um eco. Na verdade, ele reverbera. Ó, Não ouvi nada. Gente, para você Tá estar não. mudo também. oi? Dá pra ouvir nada. Porque ele Não, cancela não dá para o ruído. escutar nada. Eu tenho que tocar muito rápido, muito alto. É por conta da interferência. É isso, tá vendo? Gente, isso daqui acontece. Não. Gente, aqui é porque ele reverbera. Gente, reverberar é isso, tá vendo? Isso é reverberar. Sabe quando você vai pro seu banheiro e aí você canta no banheiro e o banheiro inteiro treme? Quem já teve essa experiência? Do banheiro inteiro tremer. Você chega lá com sua ópera, né? E aí treme. Sabe o que é aquilo? Aquilo é reverberação. O box quase rachando. Vocês sentem, gente, inclusive, que vibra mesmo as coisas. Aquilo ali é reverberação. Tá reverberando isso daqui? Não. 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 Mas por que seria a letra C se a Hum. cor é como Aham. se fosse o reflexo da frequência e aí não mudou a frequência na Mas mudou reflexão o do meio. Pronto, porque veja, a luz que tá correndo aqui é o quê? É que cor, tecnicamente, a luz aqui? São todas as cores, não é o branco. Então é o branco. Perfeito, muito bem. Quando passa aqui, aconteceu o quê? Porque, ó, vem cá, qual era o meio nesse momento aqui que eu tô circulando? O ar. O ar, muito bem. O ar. Quando chegou aqui, qual foi o meio? O O vidro. vidro. Muito bem, tá vendo o vidro. Aí quando chegou aqui, quais foram as cores que apareceram? O Todas. arco-íris. O arco-íris, todas. Deixa de ser branco? Não. Não. A diferença, sabe o que aconteceu com as cores aqui? Ó. Dispersou. Aqui é um caso de dispersão. Se ele quisesse ainda poderia dizer que isso aqui era uma dispersão. Mas dispersão é um tipo de quê? De reflexão. No Eu caso, falo isso, eu tenho uma teoria também, viu?
Quando não sei o significado da palavra, geralmente não é a resposta. Muito. Quando é uma coisa Perfeito. muito distinta mesmo, assim, Perfe- geralmente não é a resposta. Você definitivamente correta, você está. Pela eliminação, seria refração, porque só na imagem você vê uma cor e depois você vê várias. Muito A bem. gente sai eliminando. Isso, porque refratou, não foi, velhinha? A gente vai Aham. eliminando, tipo, é isso. Sabe? Não tem segredo não, gente, aqui não, vai. Olha, Qual foi a se próxima? se tivesse alguma polarização, acho que eu marcaria, porque eu Pronto. entendi, mas para mim ainda parece muito uma filtragem, tipo, uma separação mesmo das cores. Eu entendo. Eu também, seria uma das que poderia, né, ainda, mas aquele com certeza não ia botar uma polarização junto, entendeu? Não ia, porque poderia até alguém usar isso contra, entendeu? Então tem sentido, né, o conceito que eu estou tentando explicar? Tem, Entendo. faz sentido Às vezes sim. é só burrice mesmo e a gente... Não, você fez muito sentido mesmo. Pronto, 128, né? Foi que a menina falaram ali, 128. Ó, aqui, a 128, ó. A outra que eu tinha anotado aqui já. Em uma piscina, duas pessoas se encontram em extremidades opostas. Ambas estão gerando ondas na água ao moverem suas mãos em forma rítmica para cima e para baixo, simultaneamente e sincronizadamente. Quando as cristas das ondas geradas por ambas se encontram pela primeira vez, em um ponto específico da piscina, as ondas se reforçam. Gente, reforçar é o quê? Aumentar. Interferência construtiva. Muito bem, aumenta, então, interferência construtiva. Vamos lá. Como resultado, é esperado que as ondas, vamos lá, ó. Gerem ondas maiores na região de encontro das cristas. Vamos lá. Criem uma região sem onda na superfície da água. Não, para ser sem onda tinha que ser o quê? Interferência destrutiva. Muito bem, aqui eles se reforçaram. E não se, agora, se fosse se anularam, aí sim, ó. Contornem uma a outra em direções opostas. Né? Alterem a sua velocidade de propagação. Mudem seu meio de propagação. O que é que tem a ver? Está na água. Ó. Ó. Gerem ondas maiores na região de encontro das cristas. Sacaram qual foi a próxima mesmo que vocês tinham falado? 134. Pronto, só vou fazer essa, viu, Amandinha? 134 eu já libero. Vossas senhorias. Eu também tô doido que ainda tem gente, hoje ainda tem que estudar parasitologia, eu tô lascado. Ai, velhinha. Você é uma graça. Ai, velhinha, é sério, velhinha, tem que estudar parasitologia, acredita, velhinha? E Ai, a gente que tem que estudar o mundo inteiro. É verdade. Ei, pior que é verdade. E ainda tem que estudar hoje, ainda teria que ter estudado hoje, ainda, na verdade, é a parte de histologia, que tá horrível lá na faculdade, muito ruim mesmo. Muito Diga, difícil. Miguel, não vejo a hora de reclamar da faculdade também, o sonho. Gente. A gente não, ironicamente, estudando tudo isso, só não é tão aprofundado quanto, mas... Tem assistente também, pior que é verdade. Em novembro de 2021, ocorreu o leilão dos lotes das faixas de frequência que permitiram a operação da tecnologia de comunicação móvel celular de quinta geração, o 5G. Perfeito. Essas faixas de frequência podem ser entendidas como rodovias no espectro eletromagnético, nas quais os sinais de radiofrequência eles viajam a 300 quilômetros por segundo, transportando informação entre as antenas das operadoras e os dispositivos móveis dos usuários. Trata-se do maior leilão já ocorrido no país no âmbito das telecomunicações, em que foi leiloado um total de 3,7 GHz de espectro, considerando 4 faixas: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. O menor comprimento de onda dessa tecnologia em milímetro que foi leiloada de aproximadamente quanto? Vamos lá. Menor comprimento de onda. Ele falou comprimento de onda, falou de velocidade e falou de frequência. Qual é a fórmula que eu vou usar, velho?
A da velocidade. Velocidade. Perfeito. Lambda vezes frequência. Muito bem. Gente, vamos lá. Ele quer saber o menor comprimento. Então, para isso, eu preciso identificar qual vai ser a frequência que eu vou utilizar. Vocês disseram o quê? Porque já teve gente aqui que já chegou na conclusão direto, né? As grandezas, comprimento e frequência, elas são diretamente ou são inversamente proporcionais? Inversamente proporcional. Inversamente. Muito bem. Então, vem cá. Se eu quero o menor comprimento, eu preciso encontrar o quê? A maior ou a menor frequência? A maior frequência. Muito bem. Qual é a maior frequência dessas daqui, ó, que estão sendo vendidas? 26. Muito bem, 26 GHz. Perfeito. Ai, eu 26. errei nisso. Ou Meu o Deus, eu mega falei antes isso do e eu errei giga. isso. Entenderam? Então, a gente vai ter que encontrar isso daqui. Peraí, sabe? Oi, meu amor, diga. O giga vem depois do mega. Depois do mega. O mega é quanto? Exatamente. 1000. O giga é quanto? Aí vai ser milhão. Eu errei isso É aí. 10 a nona giga. Tá vendo? Se ligaram? Muito bem. Então, ó, a velocidade 300.000 quilômetros por segundo. Aí aqui já vamos trocar. Ô, Feitosa, é 10 a nona, né? Então é bilhão. É 10 a nona, né? Giga é 10 a nona. Muito bem, 10 a nona, tá vendo, ó? Hertz. Bora fazer a substituição, ó, no lugar da velocidade. Gente, vem cá, ô, Feitosa, me ajuda a botar isso aqui em base 10. Fica 3 vezes 10 a quanto essa velocidade? A quinta. Muito bem, que eu acho melhor, viu, gente? Aí vou botar aqui, ó. 3 vezes 10 a quinta é a velocidade. O comprimento vezes a frequência. 26 vezes 10 a nona. Então, ó, vou fazer aqui o espelhamento, vou espelhar. Ó. Pronto, muito bem. Aí, lambda fica 3 vezes 10 a quinta sobre 26 vezes 10 a nona. Todo mundo entendeu isso que o prof fez? Sim, né? Massa, muito bem. Aí vem cá, quando eu fizer isso daqui, ó, eu posso fazer assim, né, ó. Lambda vai ficar igual a 3 sobre 26 vezes 10, ó, aqui, dá para fazer a subtração, né, ó. Menos 4. Beleza? Vou botar ali, ó, menos 4, tá? Deixa eu ver rapidinho um negócio aqui, gente, peraí, viu? Aí, rapidinho. Ah, muito bem, isso mesmo, tá certo. Pronto, vamos lá. Eita, meus, abri o negócio aqui do diapasão, peraí. Pronto, bora dividir, ó. 3 por 26, certo? 3 por 26. Gente, Ô, Fábio. não dá. Oi, meu bem, diga. Esse 3 está em quilômetros. Aí tem que transformar para metros. Cadê? Peraí. Porque, na verdade, assim, Gil, ele vai querer em milímetros. Como eu botei quilômetros, eu vou encontrar em quilômetros mesmo, tá? Aqui, o comprimento eu vou encontrar em quilômetros. Tudo bem? Se você quiser, pode fazer. Tranquilo? Mas eu vou encontrar em quilômetros. Depois eu transformo para milímetro, que é o que ele quer. Ah, Entendeu tá isso? certo. Beleza? Isso. Bora lá. 3 por 26 não dá, Gil. Faz o quê? Ah, meu Deus, Bota o 10%. zero. Muito bem, 0, vírgula. 30 por 26. 1, 1, muito bem. Dá 26, sobra quanto, gente? 4. 4. Muito bem, vou botar mais um zero aqui. 40 por 26. 1 também. 1 também. Ou seja, vai dar isso aqui, gente. Vai ficar assim, ó. 0, aproximadamente, né? 0,11 vezes 10 a menos 4 quilômetro. Mas ele quer em milímetro. Bora lá pra gente lembrar, olha. Vem quilômetro, de quilômetro ele desce para quanto? Hectômetro. Não, bora descer para metro logo, certo? Ah, Porque mesmo hectômetro, decâmetro, mais uma assim, ó. Quilômetro, aí depois metro, depois. centímetro. E no caso, milímetro. decímetro, depois decímetro. Centímetro. E depois Centímetro e centímetro. milímetro. Muito bem, tá vendo? Gente, daqui para cá, esse K representa o quê? 1000. 1000, então multiplica por 1000. Mas aí, se liga, daqui para cá eu vou multiplicando por quanto? Ó? Por 10. Muito bem, por Aí vai 10. ficar Ó. 10.000. Eita, Deus, cadê? Peraí, viu, gente? Vezes 10, vezes 10. Muito bem. Aí, esses três juntos dá quanto? Dá 1000 também.
Vai Muito ser 1 bem. milhão. 10 a 6. Muito bem. 10 a sexta, milhão. Então, eu vou fazer assim, ó. Pego esse lambda, fica 0,11 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a sexta, tá vendo? Para transformar. Quanto é que dá essa multiplicação aqui? Dá 10 ao 10 ao quadrado, quadrado. isso. Muito bem, ó. Tá vendo? 10 ao quadrado. Aqui eu posso escrever assim, gente, ó. 1,1 vezes 10 é elevado a 1. Sim ou não? É a mesma coisa. Sim, né? Pode. Onde é que eu tenho essa resposta aqui, ó? Aproximadamente. Na Então vai sexta. ficar, nesse caso, 1,1, então fica 1,2, né? Letra C de casa. É porque Porque, dá ó, 0,1, 1 e é, 5, eu acho, porque depois. isso, nota que ele quer Um o quê, negócio ó? assim. Ele quer aproximadamente. Se ligaram? Tudo dentro do que a gente fez, só os cálculos que são bem chatinhos, né? Esses cálculos. Bem chatinhos mesmo, mas vocês têm Eu que se me acostumar. confundi desse negócio de maior frequência e menor comprimento. Aí Olha, deu outra resposta. afeitosa. Pô, perdeu por uma besteirinha, não foi, velho? Foi, as outras duas eu ainda acertei, mas essa eu